Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Destaque ANC, para você que está no nosso canal no YouTube ou na rede de rádio com emissoras espalhadas por todo o Ceará. No episódio de hoje nós vamos receber ele que foi eleito para o terceiro mandato de deputado estadual, mas que decidiu assumir aí uma função com base no convite do governador Eumânio de Freitas para assumir a Secretaria do Desenvolvimento Agrário aqui no Ceará. Estou falando com Moisés Braz, seja muito bem-vindo, pega na sua mão, obrigado, se eu voltar de novo. Uma satisfação recebê-lo aqui nas instalações da rede ANC. Já nos encontramos nas pautas aí nas ruas do interior do Ceará, mas é uma grata satisfação estar recebendo o senhor aqui hoje. Muito obrigado. Eu que sou muito grato pela oportunidade de abraçar toda essa rede de comunicação e dizer que para nós é uma oportunidade muito grande estar também, é uma honra estar batendo um papo mais uma vez com você. Muito bacana. Tem rodado muito Ceará, secretário? Muito, sabe? Eu, de fato, tenho andado muito o Ceará por conta da pauta da Secretaria, todo o Sistema de Desenvolvimento Agrário, então isso tem rodado muito, e os finais de semana, assim como eu sou parlamentar, estou licenciado, aproveito também para fazer algumas agendas mais políticas, mas tenho rodado bem o Ceará. Marca que estou observando. E agora, sobretudo, nesse período aí da quadra invernosa, onde a gente trabalha com várias políticas do estado do Ceará, a gente ainda faz aí uma agenda cada vez mais extensiva. Perfeito. Chovendo bem no nosso interior? Graças a Deus. Com relação, com apenas na região do Cariri, que tem chovido um pouco menos, mas as demais regiões do estado está muito bem chovido e com o volume de chuva bem distribuído, que é mais importante. Perfeito. A gente está no mês de março ainda, né? Então tem todo aí a restante dos meses para a gente esperar uma boa quadra de chuva. E pelo próprio estudo nosso, do estudo da FUNSEMI, os Profeta Popular, previa que a gente teria um inverno mais bem distribuído, com mais chuva. Agora no mês de março e abril, parece estar se confirmando tanto o que a ciência estava falado para todos nós, como também os nossos profetas, né? Os homens da chuva, sim, como a gente com diz. Certeza, sabedoria popular. Sabedoria popular. A gente está conversando desse assunto de chuva no começo aqui da nossa conversa, porque o senhor esteve lá, né, no Encontro dos Profetas da Chuva, lá em Quixadá, e eles falaram o seguinte pra gente, um deles, olha, o negócio não é nem chover muito, é a gente saber trabalhar com o que a gente recebe, com acumulado de água, né, e um projeto muito bacana da SDA, essa questão das cisternas. Já foram entregues mais de 2.000 cisternas aí. Que o senhor falasse um pouco sobre essa ação que fortalece aí também a segurança hídrica do nosso Ceará. Nós temos essa é uma política que eu digo que é uma política muito de pertencimento, sabe? Porque a gente dialoga com a família, discute a importância dessa política. E aqui no estado do Ceará, a gente já fez no estado do Ceará mais de 17 mil cisternas. Depois, teve um período que a gente não executou o estado e agora voltamos a executar. Só para você ter uma ideia, nós estamos executando essas 2.000, terminando de executar com recurso próprio do próprio estado, mas nós temos uma parceria com o governo federal e nós estamos executando mais 11.000 cisternas de primeira água e 1.100 cisternas de produção, que a primeira água é de 16 mil litros e a de produção de 52 mil litros. Isso um investimento entre o dinheiro do Estado, do Tesouro do Estado e do governo federal de mais de 100 milhões, essa política chegando às famílias. E a cisterna, além de você acumular água para que no período do verão uma família de 4 pessoas tenha água para aqueles 6 meses, ela também é uma oportunidade quando por acaso a gente tem um inverno irregular, as chuvas são abaixo da média, até para a gente fazer uma política de distribuição, levar um carro-pipa, levar um carro dos bombeiros e também botar para aquela cisterna ali acomodar, não só aquela família, quando é nesse caso, mas outras famílias mais próximas. É uma grande política, é uma política de pertencimento e aonde você fala, todo mundo fica muito feliz quando recebe uma cisterna dessa no terreiro, no quintal da sua casa. Muito bacana. Secretário, e aí, lá em 2022, o senhor foi eleito para o seu terceiro mandato como deputado estadual, mas aí, voltando aqui um pouquinho na nossa conversa, veio o convite do governador Eumânio de Freitas para o senhor assumir a SDA. Como é que foi essa questão das tratativas, esse convite? O senhor estava esperando chegar esse convite bater na sua porta? Como é que estava essa questão? Na verdade não, sabe? Eu fui eleito em 2014, só eu e o governador Eumânio, né, lá em 2014, só fomos eleitos como deputado estadual, depois fomos reeleitos em 2018, eu e ele novamente, mas elegemos mais colegas deputados e deputadas. Quando foi em 2022, aconteceu a minha segunda reeleição, ou seja, o terceiro mandato, e um certo dia eu conversando, certo, com ele, com a relação de amigos, ele perguntou para mim, ó, tu tá preparado para ir para outra missão? E eu tive assim um susto, sabe?
mas na verdade foi um convite dele mesmo, já nesse dia, para que eu pudesse se preparar para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, né? Eu fiquei surpreso, não estava esperando, para ser muito franco, mas ele disse que eu reunia de fato as qualidades necessárias, o conhecimento, por ser um agricultor familiar, um produtor rural, por ter levado a minha vida toda nos movimentos sociais, fui diretor da federação, maior federação de agricultores do estado do Ceará, a FETRAES, e pela parceria que eu estava terminando o segundo mandato, ia para o terceiro mandato, ele eleito governador, ele me fez o convite, e um convite do governador a gente nunca diz não, né? Então, se assumir esse compromisso, graças a Deus, tenho hoje na secretaria uma equipe muito boa, muito bem estruturada, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, mas confesso que para mim, no primeiro momento, foi muito surpreso receber um convite do governador, porque o que eu projetava mesmo era continuar a estar na Assembleia. Até cheguei a dialogar com alguns companheiros e companheiras, se precisasse, eu ia para a mesa diretora, mas o governador me fez o convite e eu estou já com 2 anos e meio na secretaria, graças a Deus, trabalhando esse sistema. É um sistema muito amplo, um sistema muito bem fortalecido, mas a gente precisa estar muito preparado para dar conta do desafio que é. Porque além da gente trabalhar toda essa questão da cadeia da organização da produção, do sistema de abastecimento d'água que a gente já trabalhou agora, da mecanização agrícola, entre outras coisas, na secretaria também nós temos 3 vinculadas, que é a EMATES, que cuida de toda a política da assistência técnica no interior do estado do Ceará. Nós temos o IDAS, que é quem cuida da parte mais fundiária, regularização, titulação de terra, e temos a SEASA, que é, de fato, o ponto para fazer a negociação no estado do Ceará, que dialoga, de fato, com o comércio, é muito importante. Esse é um sistema aí, certo, muito fortalecido, mas é um sistema que você tem que ter muita habilidade, capacidade para trabalhar. Então, se eu devo muito ao governador, certo? Agradeço demais que não faltou até hoje investimento, não faltou até hoje recurso e nem também, sobretudo, aquele apoio para que a gente faça um bom trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará. Recentemente nós conversamos com um colega seu de partido, né, o Fernando Santana, deputado Fernando Santana, que foi para a secretaria também. Os deputados, e aí, não, eu acho que eu vou ser, tenho certeza que vou ser mais demandado. E aí, o secretário é mais procurado do que o deputado? Sim, é bem mais demandado, né? Até porque, pelo que eu já falei, a gente trabalha toda a cadeia do sistema, né, de produção, essa questão voltada também para o abastecimento d'água, a mecanização agrícola, e temos que trabalhar com todos os municípios do estado do Ceará, os 184 municípios, e essa é a orientação do governador, que a gente faça um trabalho muito municipalista, né, para fortalecer. E eu também, por conta da procura, eu resolvi implementar 2 projetos que eu acho muito importantes, e é uma inovação na secretaria que eu tive total apoio do governador, que é trabalhar especificamente uma experiência produtiva com a juventude rural. Hoje, boa parte dos jovens estão saindo da zona rural e vêm para a zona urbana, né? Ou seja, essa questão da associação rural, a gente precisa aprofundar. A gente trabalha hoje uns projetos de investimento com esses jovens e também com as mulheres, né? Porque hoje boa parte das mulheres, elas estão muito hoje à frente, sabe? Em criar o seu próprio negócio, a sua autonomia, a trabalhar experiências produtivas nos quintais produtivos, e eu também inovei um pouco com esses 2 projetos. Portanto, há uma demanda muito frequente e constante no dia a dia. Então, você é muito mais demandado no secretário do que o deputado, até porque o deputado também tem muito aquela sua região eleitoral, né? A sua relação, às vezes partidária, às vezes não partidária, mas de aliado político. O secretário não, o secretário tem que atender todo e atender, certo, muito bem, e dar retorno e trazer resultado. E só para quem está acompanhando a gente, o senhor falou aí de origem, então o senhor é da região norte, né? Sou da região norte do município de Massapê. Nasci numa comunidade rural, sabe, que não tinha água, não tinha energia, não tinha estrada. Era melhor perguntar o que tinha, sabe? Por nome de Riacho Fundo, no município de Massapê. Fica na Serra da Meruoca, mas dentro do município de Massapê. Sou totalmente dessa região, ali da região norte desse município, que eu amo muito ainda, eu tenho muito apreço lá pelo pessoal da minha região. Que coisa boa. Secretário, do seu tempo de infância para agora, mudou muita coisa no meio rural, as condições, o incentivo? Mudou muito. Mudou muito. Eu mesmo, a partir inclusive da realidade mesmo, né? Eu sou de uma família, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, é uma família simples, família pobre.
onde naquela época a gente não tinha escola de qualidade, a gente não tinha, quando tinha a escola a gente não tinha como se deslocar até o município, porque a escola na zona rural ainda era aquela escola no alpendre, né? A grande maioria da população trabalhava, não tinha conhecimento técnico para fazer a sua produção, não tinha nenhuma mecanização agrícola, não tinha investimento de forma alguma para melhorar o seu plantio, para trabalhar, certo, com experiência, que seja de fato de uma semente mais selecionada, que fosse com os animais na agropecuária, na genética, portanto, há uma mudança muito grande. Você percebe claramente hoje, Felipe, nosso ouvinte, que hoje há um incentivo bem maior, certo, nos municípios, do Estado e do governo federal. Hoje você tem um avanço muito grande da tecnologia. Nós estávamos acabando de falar sobre a questão do nosso profeta popular, aqui nos bastidores. Você hoje tem um estudo da FUNSEMI que prevê, e na grande maioria, quase na totalidade, consegue de fato acertar pela experiência que tem. Portanto, hoje você viver na zona rural é totalmente diferente. Você produzir, você preparar o seu produto para entrar no comércio é uma realidade diferente. Houve muito avanço. É claro que nós ainda temos também muita dificuldade. Ainda falta principalmente financiamento para o pequeno produtor, principalmente para os pequenos. Nós não temos ainda assistência técnica para todos os agricultores e em alguns casos ainda também um pouco deficitária no conhecimento, na qualidade, mas hoje a realidade é bem diferente em todos os aspectos, né? Inclusive para escoar a produção, hoje nós temos estrada, né? Os nossos jovens voltaram à sala de aula e hoje tem um conhecimento, então isso é uma realidade diferente. É muito bom ainda viver na zona rural, continuar produzindo, mas hoje a gente tem mais facilidade, inclusive na mão de obra. Hoje não é mais você trabalhando como a gente trabalhava há 30, 40 anos atrás, como eu trabalhava lá na nossa região. É outra realidade. Coisa boa. Quando a gente vai lá no seu Instagram, tem lá, primeiro agricultor eleito deputado estadual. O senhor está numa posição hoje que é uma posição também de espelho. Quem está lá nessa realidade, que olha para o senhor, também vem uma posição de representatividade. Olha, essa história da secretaria, sabe, Felipe, é um negócio interessante. Em 2005, 2006, quando o senador Cid era pré-candidato a governador, eu era presidente da FETRAES, aqui da Federação Estadual. E ele, uma certa vez, sabe, foi lá conversar com a gente, acompanhado de uma liderança, e eu terminei com um representante dos agricultores, propondo a ele, sabe, que se ele fosse eleito, fosse candidato, fosse eleito, ele criasse uma secretaria que cuidasse do desenvolvimento do campo, dos agricultores familiares, da assistência técnica, e ele se comprometeu e terminou, quando foi eleito, que assumiu o governo em 2007, ele terminou transformando, não criou uma nova secretaria, mas transformou a Secretaria de Agricultura Irrigada do Estado do Ceará, que era a Secretaria da Agricultura, em Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E também mudou todo o organograma. Na verdade, não mudou, mudou, ele transformou mesmo a secretaria. Com isso, sabe, eu, pelo movimento sindical, tive essa felicidade de fazer essa construção. Depois fui eleito, a gente já tratou aqui, deputado estadual em 2014, o primeiro agricultor que chegou na Assembleia, né? E isso, muitas das vezes, eu falava da minha história, da minha trajetória de vida, da minha luta. Alguns colegas, às vezes, nem acreditavam, foi preciso, no decorrer do primeiro mandato, eles acreditar mesmo que eu estava verdadeiramente falando quem eu sou, né, e dizia naquela época que eu era esse processo todo, e terminei agora também chegando na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, o primeiro agricultor que ajudou na construção e agora também se torna secretário de Estado para servir o meu povo do Estado do Ceará. E eu, graças a Deus, tenho tido a felicidade de reunir com o prefeito, com deputados estaduais, federais, na mesa de negociação que a gente participa aí com o setor da indústria, do comércio, do setor de alimentos. Eu tenho, inclusive, feito esse destaque muito importante, não apenas porque eu ouvi falar, mas porque eu vivi isso no dia a dia, na condição de agricultor, como sindicalista, como deputado e agora como secretário de Estado. É muito importante você estar no espaço que você conhece, que você domina, que você tem habilidade e, como você acabou de falar, quando você transfere também muita confiança. Eu sou muito verdadeiro, sabe? Eu prefiro dizer uma verdade, mesmo que essa verdade ela traga impacto naquele momento, que ela doa muito para quem está ouvindo, de que alimentar
uma inverdade que eu sei que amanhã alguém vai dizer, olha, Moisés, você devia tivesse dito a verdade, eu não faço isso. E na secretaria eu tenho feito isso, chegando também hoje como agricultor, lá na secretaria, claro que tem o papel de ser parlamentar, mas eu tenho feito isso com muita segurança, com muita propriedade e com convicção que a gente tem que cuidar muito bem do nosso povo, mas tem que ser muito preciso, ter coragem de dizer a verdade. Perfeito. Secretário, a SDA tem um papel importantíssimo, né, tanto para a economia do Estado, como para a assistência também, para a contribuição. Queria que você falasse um pouquinho do projeto Sertão Vivo, né, que tem beneficiado aí 72 municípios aqui no Estado. Nós temos, de fato, hoje, somos produtor de alimentos, né, lá na SDA, 70% dos alimentos que abastece, certo, a nossa mesa do dia a dia vem da pequena produção, isso é muito importante, apesar de o PIB da agricultura é muito pequeno ainda, não representa praticamente, né, quase nada, muito pouco na economia, mas isso é muito importante. E nós executamos vários projetos lá na Secretaria do Desenvolvimento Agrário. O projeto Sertão Vivo, ele é um projeto que ele é um edital do BNDES, né, de um banco público. Nós concorremos com vários estados brasileiros, ganhamos esse edital, é um volume de recursos significativamente importante, 251 milhões para a gente trabalhar em 72 municípios, 63 mil famílias que a gente vai trabalhar no estado do Ceará, focando em 4 objetos que para nós é muito importante. O primeiro é, de fato, você trabalhar um pouco sobre a questão da sustentabilidade alimentar. Esse é o foco principal do projeto do Sertão Vivo, né? Fortalecendo aí as cadeias produtivas, fortalecendo a nossa cadeia agropecuária, né? Trabalhando, sobretudo, a questão de plano comunitário para as famílias, mas, sobretudo, também cuidando da questão ambiental, sobre essa questão da resiliência climática, que é o principal foco desses projetos que a gente vai, de fato, trabalhar. E vamos trabalhar nestes 72 municípios com a quantidade, não dá para pegar a quantidade de família todas no município, mas trabalhar aí com a média de 500 famílias por município, priorizando, certo, os empreendimentos das mulheres, trabalhando com as comunidades tradicionais, com os quilombolas, que para nós é muito importante, mas é um projeto que ele trata de trazer, eu diria aqui, sabe, mais propriedade, de dar mais cidadania e cuidar, sobretudo, da questão da resiliência, porque para nós essa questão ambiental é muito forte. Nós já temos alguns municípios no estado do Ceará que hoje tem um grau de aridez muito forte, né? E a gente quer também, com esse projeto, agora voltar nas comunidades que a gente vai trabalhar com essa quantidade de família, trazer um momento aí de mais dignidade para as famílias que vão estar nesse primeiro projeto, que é o projeto do Sertão Vivo. Nós trabalhamos outros projetos, mas esse é um projeto muito importante para a gente dar dignidade mais aos nossos trabalhadores do campo. Muito bom, secretário. Você falou aí nas mulheres, os povos indígenas. Tem algum trabalho que o senhor possa destacar dessa parceria entre as secretarias, entre as pastas? Esse trabalho interligado, algum trabalho de parceria que o senhor possa contar aqui para a gente? O governo do Humano é um governo muito interligado entre as secretarias, sabe? Nós temos uma política que talvez a gente possa trabalhar aqui, que é executado pela nossa secretaria em parceria com a SPS, que é o Ceará Sem Fome. Sim. Sabe, nessa política do Ceará Sem Fome, só para você ter uma ideia, nós temos 17 secretarias que estão totalmente integradas. Portanto, a política do governador é uma política mesmo de integração. Se você pegar assim, Moisés, nós estamos falando aqui do Sertão Vivo. No Sertão Vivo nós vamos estar com integração, além de ser coordenado pela SDA, vamos estar com a Secretaria de Meio Ambiente, né, com a Secretaria dos Povos Indígenas, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Mulher e principalmente com a Secretaria de Recursos Hídricos, porque o projeto, sabe, mesmo sendo coordenado pela SDA, ele vai estar com essas secretarias mesmo em fase aqui do diálogo, certo? E principalmente também de parte de execução. Mas as demais também participam, né? A Secretaria de Proteção Social, a Secretaria das Mulheres, porque nós temos projeto para fortalecer as mulheres. Portanto, a orientação do governo do Humano é que haja o maior
grau possível de integração entre as secretarias de Estado e entre os projetos que são executados. Independente de qual a secretaria que executa, é muito importante haver essa integração e essa é uma orientação que ele tem dado a determinação para acontecer. Nós temos aí correspondentes em todas as regiões do Ceará e quando eles enviam as participações aqui para... O que está acontecendo no município aqui para Fortaleza, tem muito essa questão do Hora de Plantar, né? Em Novo Oriente, em Crateús, em Santana do Cariri. Que é um programa importante também para a categoria. O programa Hora de Plantar, sabe, nós estamos na 37ª edição, 37 anos aí de entrega de semente. Ele começou um pouco, 38, agora que eu, corrigindo, 38, na 38ª edição. Ele começou muito como um programa que os trabalhadores tinham muita fragilidade, não tinha condição de comprar a semente, por isso os governos anteriores faziam, de fato, a entrega das sementes, né? Nós começamos a inovar, né? O projeto começou muito entregando milho e feijão, nós começamos a inovar. Por quê? Porque a gente faz um cadastro, e ele tem todo esse conteúdo. A gente faz o cadastro dos agricultores, via Emates, depois a gente seleciona qual desses agricultores vai ter acesso a receber a semente e faz também, certo, aí um recadastramento de que tipo de semente e a quantidade que qualquer um precisa. É claro que nós não estamos entregando todas as sementes que eles precisam, isso em termos de quantidade. Qualidade, nós temos uma das melhores qualidades, uma germinação um índice muito alto, perfeito, inclusive pela análise técnica, e estamos chegando no estado do Ceará em 182 mil agricultores que recebem a semente todos os anos do programa Hora de Plantar, que hoje é uma política pública toda financiada com recurso do Tesouro. Anteriormente não, tinha recurso do Fundo de Combate à Pobreza, do FECOP, né? E outra parte vinha do Tesouro. Hoje não, hoje ela é uma política pública toda bancada com recurso do Tesouro, chegando aí em 182 municípios, só não está dentro do programa, o próprio município aqui de Fortaleza, a nossa capital, e o município aqui do Eusébio, porque não, já tem um decreto dizendo que não há mais área rural nesse município. O projeto é para chegar aos trabalhadores nas áreas rurais, mas é muito importante porque a gente distribui hoje sementes, né, milho, feijão, semente de algodão, estamos inovando, plantando algodão novamente, também de sorgo, né, entregamos raquete de palma, também a semente de maniva, né, o caldo da maniva entregamos, e estamos ampliando muito também com tanto plantas frutíferas como também de arborização, é o que a gente vem distribuindo e hoje é uma felicidade muito grande. Esse ano mesmo foi feito um investimento de 36 milhões para a gente chegar com essa quantidade de semente em todos os municípios. E já entregamos em todos. É possível que um município ou outro ainda esteja recebendo, porque a quantidade inicial que foi entregada, depois eles cobraram para a gente mandar mais uma quantidade um pouco a mais e nós estamos fazendo essa entrega. Em parceria direto com os prefeitos dos municípios, a Secretaria de Agricultura, coordenada todo esse processo de seleção dos beneficiários pelo movimento sindical e o trabalho de logística e distribuição feito pela nossa empresa de assistência técnica, que é a Emates. Talvez depois o governador, pelo que o senhor está contando aqui, talvez o senhor secretário tenha mais contato com o prefeito do interior. Se não for aqui em Fortaleza, visitando o interior do estado. Tem que ter essa parceria. Eu acho que sabe? Nas secretarias de Estado, a que mais tem contato com o povo permanente é nós, né, o desenvolvimento agrário, porque temos contato com todos os municípios, com as prefeituras, Secretaria de Agricultura. Eu acho que a Secretaria, talvez, aí de Educação, que também tem esse contato direto, né? Então, eu acho que talvez seja a gente, muito mais do que a cidade, do que a própria saúde, porque a gente tem que estar presente e nessa política do Hora de Plantar, e não tem como não estar presente em todos. Como eu disse, só apenas 2 não estão certo dentro da política por conta de um decreto do próprio município, senão nós estaríamos nos 184 municípios do estado do Ceará. Muito bom. Secretário, isso que viveu a realidade, né, difícil, hoje está na posição de secretário, mas vê essa realidade do campo, do interior. Você acabou de falar aqui para a gente sobre a dificuldade de acesso à escola, né, do ensino. E uma das metas do governador do estado, Eumanir Freitas, é fechar aí 100% da rede estadual em tempo integral. Que é essa política que ele tem priorizado da parte educacional. E ele tem uma das marcas do Elmano até agora, que as pessoas têm realmente comentado sobre isso, é a questão do Ceará Sem Fome, no combate às desigualdades aqui do estado. Você considera que o Ceará Sem Fome tem sido uma das grandes políticas do governo Elmano? Eu diria que nesses 2 anos de governo, talvez a maior política do governador. Por que a maior política? Porque outras políticas, né, de educação, de saúde, de segurança, de recursos hídricos, são políticas que já vêm
há um bom tempo, que foi se aperfeiçoando, mas passaram por outros governos antes do governo do Elmano. O Elmano, por conhecer também, é um advogado, também militante do movimento social. Ele conhecia muito bem a realidade também daquelas famílias, tanto da zona rural como da zona urbana, que ainda, de fato, teria muita dificuldade de conseguir, certo, um emprego, de conseguir um local para morar, mas o principal dele era, de fato, o alimento. Quando uma família não tem alimento, que dignidade tem, né? A gente via até bem poucos tempos, acompanhamos aqui em Fortaleza, quase todos os semáforos que a gente passava, a gente via alguém com uma placa, e era pedindo comida mesmo, né? Até bem pouco tempo, o pessoal, você ia dar, certo, 1 quilo de arroz, sei lá, 1 quilo de açúcar, o pessoal nem queria, certo, um dinheirinho e tal, mas o pessoal estava pedindo mesmo comida, certo, aí nas ruas. E isso não era só em Fortaleza, isso era no interior do estado. Portanto, o governo criou esse programa do Ceará Sem Fome, né, e ele ampliou em 3 modalidades. O programa tem 3 modalidades, uma nós coordenamos na SDA, e as outras 2 na Secretaria de Proteção Social, agora com a nossa vice-governadora e secretária, a Jade Romero, que é quem está lá na Secretaria de Proteção Social, que é o programa da distribuição de cartão, né? Aquelas famílias recebem um cartão, vão lá, faz a compra na rede de supermercado que estão credenciados, em alguns casos, muito pouco, ainda com a entrega de uma cesta básica, isso é mínimo, né? Isso não representa 0,1% mais, até que trabalham muito cesta básica, tá? E o trabalho das cozinhas, que é o prato feito, o alimento pronto mesmo, que isso é coordenado por nós na Secretaria. Nós trabalhamos hoje e entregamos diariamente 130 mil refeição no estado do Ceará, em todos os municípios. Aí nós estamos em todos os municípios do estado do Ceará, né? Houve um investimento nesse ano que terminou, cerca de 170 milhões, e agora no dia 19 de março, né, estamos bem pertinho, o governador vai estar lá no Parque de Exposição para fazer a entrega, o dia 19 de março, conhecido por todos nós, e ele vai anunciar no segundo edital, que está terminando na fase conclusiva do edital, um investimento para 2025 e os primeiros meses de 2026, no valor de 72 milhões, entregando comida de qualidade, porque isso é a gente, de fato, dá de cidadania. E muito mais importante também de entregar comida, é que nós estamos comprando uma boa parte desses alimentos também dos produtores da agricultura familiar, dos produtores individualizados, das associações, das cooperativas que têm lá os seus produtos e estão comercializando. Nós conseguimos, Felipe, e isso eu vi, acompanhei em algumas regiões, em alguns municípios, algumas famílias me abraçar as cozinheiras, abraçar as unidades gestoras desse programa e dizer que há 5, 6 anos, há algum tempo, eles não conseguiam fazer uma refeição em casa, em família, porque estava na rua pedindo um para um lado, outro para outro, um conseguia um prato de comida de um lado e outro, e o programa do Ceará Sem Fome até isso aproximou, que a família vai lá, pega as suas quentinhas, leva para casa, almoça na hora certa. Isso é muito importante. É claro que quando começou o programa, há um ano atrás, ainda tinha uma família que também dizia, não, eu vou levar para casa, porque a gente recebe 4 quentinhas, nós somos 6, pegava aquelas 4 quentinhas e distribuía por 6. Hoje não, hoje nós praticamente universalizamos, todos aqueles que precisam de quentinha estão recebendo, e nós vamos ampliar agora nesse edital, para a gente distribuir a partir do mês de abril, sair de 130 mil e para 150 mil refeição todos os dias para aquelas famílias que mais precisam, que tem ainda um estado social ainda de pobreza, em alguns em situação mesmo de muita vulnerabilidade, e esse é um programa que é muito importante. E também esse programa é todo com recursos, sabe, do Tesouro, do Fonte Zero mesmo, ou seja, do nosso imposto, do meu, do seu imposto que você paga, o governo arrecada e tirou parte desse recurso para tentar matar a fome de muitas famílias, de muitas pessoas simples, humildes, que não tiveram oportunidade na vida, né, e é por isso que estão naquela situação que às vezes querem trabalhar, mas por não ter um estudo, por não ter um certificado de um curso técnico, por não ter, às vezes, um nível superior, às vezes tem dificuldade, nunca teve o primeiro emprego e o setor do comércio, o setor varejista, sempre pede uma experiência. Se eu nunca tive o primeiro, como é que eu vou conseguir a experiência? Portanto, é um programa muito importante, é um programa que a gente pode dizer, é um programa enxuto, e é um programa que eu diria que está levando dignidade para as famílias que estão recebendo essa quentinha todo dia,
ampliando cada vez mais com essa questão do cartão e com a questão das cestas, só que essa outra parte é com a Secretaria de Proteção Social e nós cuidamos de distribuir. Por que que nós fizemos essa adesão, né? Já que boa parte dessas famílias que recebem a quentinha nem são trabalhadores e a Secretaria ela tem a obrigação de trabalhar o desenvolvimento do campo, o desenvolvimento rural, a agricultura, porque a gente hoje reúne na Secretaria uma logística que as outras secretarias do Estado não têm, que é uma relação direta de parceria com as entidades da sociedade civil, com o terceiro setor, que estão muito organizadas com a associação cooperativa, com o OS, que tem condição e que já fazia o trabalho na cisterna, nos PIMP, nas mandalas, e a gente trouxe esse pessoal para dentro do programa para agora ser nosso parceiro e ajudar na distribuição de comida para essas famílias que mais precisam. Muito bom. Secretário, o senhor está fazendo parte de um grupo que tem Cid, tem Camilo, tem Guimarães, tem Almano de Freitas. Como é que o senhor avalia aí a contribuição desse grupo político para o desenvolvimento do cearense? Nós, trazendo mais para a minha pasta, né? A questão do desenvolvimento do campo. Nós tivemos uma felicidade muito grande a partir do governo do Cid, eu tenho que afirmar isso, no governo do Cid, no governo do Camilo, passando pela Isolda e agora com o governo do Elmano, da gente de fato ter tido uma prioridade muito para desenvolver o campo. Nós não podemos deixar de reconhecer para o nosso ouvinte essa importância. Portanto, eu avalio que quando você está preocupado em gerar desenvolvimento, em trazer política pública, em cuidar bem das famílias, eu acho que o maior amplitude que tenha, certo, de político que faça um trabalho com muita seriedade, que cuide do povo, eu avalio isso como muito positivo. Sem, certo, perder de vista a pluralidade que é a política, né? Os interesses e a divergência. Mas eu acho que aí, pelo que você falou, com o Camilo, com o Cid, com o Guimarães, com hoje o nosso governador Elmano, eu acho que esse grupo tem ajudado a gente desenvolver mais o estado do Ceará. Você não trabalha apenas pela política de crescimento. Claro que o Ceará cresceu em todos os aspectos, mas o Ceará, a partir desse grupo, eu acho que ele tem se desenvolvido, cumprindo, certo, um trabalho social que é muito importante. Claro que tem aí também, quando vai para os momentos eleitorais, a disputa política, os interesses políticos, e é preciso que isso aconteça, né? Mas eu avalio isso como muito positivo. Nós estamos conseguindo chegar em um outro patamar que muitos estados do Brasil e aqui do Nordeste ainda não chegaram, que é da gente cuidar melhor do povo, a gente tratar melhor, certo, as nossas famílias, a gente está muito preocupado mais com a segurança, com a saúde, com a produção de alimento de qualidade, de fazer um combate muito direto à questão do uso dos químicos, dos agrotóxicos, e eu acho que esse grupo tem se ajudado muito, tem buscado mais recursos, e eu acho que isso, até o momento, eu acho que é uma política que fortalece mais o desenvolvimento do nosso estado do Ceará. Perfeito. Secretário, queria só a sua opinião em relação a isso também, já que o senhor tocou nesse assunto. Teve toda aquela polêmica no ano passado da pulverização por drones. Como é que o senhor acompanhou essa discussão? Como é que o senhor avalia isso como homem do campo também? Olha, quando estava na Assembleia, o colega Renato Roseno apresentou um projeto, né, para acabar com a pulverização aérea. Coincidentemente, eu era presidente da Comissão de Agropecuária, né, dei o parecer favorável ao projeto do colega Renato Roseno contra, né, a pulverização aérea. Depois fui relator do mesmo projeto na Comissão de Meio Ambiente e tivemos uma votação onde, aqui no estado do Ceará, a gente terminou, certo, acabando com a possibilidade de ter pulverização aérea. Portanto, esse é o primeiro processo que eu acho que não deve ter pulverização aérea no estado do Ceará. Eu acho que a gente tem que ir para além dessa questão. Eu acho que se tem uma situação que a gente tem que trabalhar, e eu acho que esse é o papel fundamental que a Assembleia tem que fazer, é taxar os agrotóxicos. Tá? Nós precisamos taxar. Agrotóxico é veneno, veneno mata. Portanto, eu acho que a gente precisa taxar para que tenha impostos e impostos muito altos. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu acho que quando a gente dá uma oportunidade de haver pulverização aérea, né, a avaliação que eu faço é que nós corremos mais risco. Portanto, eu acompanhei como secretário, dei minha opinião. Se tivesse na Assembleia, teria votado contra, né, o projeto. Eu não posso concordar que a gente possa voltar, retroagir a esse processo, por mais que tenha lá feito a defesa de que tem uma certa
limite de distância e que vai ser, tem uma certa altura para poder, mas eu sou muito claro, inclusive disse isso em todos os espaços que eu participei. Se eu tivesse na Assembleia, eu tinha me manifestado, certo? Contra o projeto, teria votado contra, porque numa votação dessa aí você não tem como, de fato, não ter posição. Pior posição é ficar em cima do muro. E eu nunca fui de ficar em cima do muro, portanto, teria votado, certo, contra, certo, o projeto, porque eu acho que foi um retrocesso para o estado do Ceará. Isso aí gerou várias insatisfações no meio rural também. Claro, claro, sabe? Eu acho que as entidades da sociedade civil, os ambientalistas, né? A agricultura familiar, até médio, certo, o produtor, de fato, também não concorda com o projeto. Agora, como já foi aprovado, eu acho que agora nós, na Assembleia Legislativa e o próprio governo tem que fazer um decreto para regulamentar. Não, já foi aprovado, agora dá, de fato, aí um decreto para dar as condições necessárias de quem for usar, quais são, de fato, as condições de ser usado. Porque já está aprovado, eu acho que agora é a gente aprender a conviver, mas tem um decreto duro e o decreto tem que começar primeiro por taxar os produtos agrotóxicos, porque, repito, é veneno e veneno mata, portanto, se quem vai pulverizar, agora ele também tem que ter um decreto que possa regulamentar quais as condições de fazer pulverização com drone. Por mais que eu acho que o drone é menos agressivo, não tem dúvida disso, mas o problema não é o drone, o problema é que o drone vai, de fato, distribuir nas plantações. Verdade. O secretário, prioridades aí para 2025 à frente da pasta. Teve uma reunião com o Eumano de Freitas no começo do ano. Quais foram as orientações do governador? Não, o governador chamou todos os secretários, para fazer um balanço dos seus 2 anos de governo, que foi muito importante anunciar o que tinha sido feito nesses 2 anos, mas para pedir muito a opinião do secretariado, E ele foi muito preciso que pudesse dar sugestões de como o governo pode estar mais próximo, pode investir mais, pode estar mais presente no meio rural e pegar os problemas, que a gente encontra ainda hoje, que são muito presentes e não estar lá avaliando ou elogiando o governo pelo aquilo que nós, secretários, que o quadro técnico estava e que encontra que acha que a gente deve melhorar. E foi isso que aconteceu, portanto o governo está aí muito firme, querendo que tenha mais integração desse governo. Eu acho que uma das coisas que eu tenho falado é importante, a gente precisa divulgar mais o que faz, Eu quero já de público aqui lhe agradecer este espaço, porque muitas das vezes a gente exerce muita política pública, mas a comunidade não sabe, a população não sabe, e ele pediu que a gente pudesse fazer também todo esse processo, mas foi muito claro dizendo que a gente precisa fazer muito mais na saúde, é preciso a gente acabar com essa história dessa fila que existe, Ainda temos muitas pessoas que ficam aí 2, 3 meses para fazer uma consulta, um exame, uma cirurgia, chega a durar 6 meses, e isso nós não escondemos, isso foi pautado lá, por mais que a gente tenha avançado. Tem um outro problema que também nós discutimos lá nessa reunião, que foi muito importante, é a questão da segurança. Nós temos muita gente do estado do Ceará que vive uma situação de insegurança, tanto na zona urbana, mas também na zona rural, e o governador pediu para que o secretariado tivesse aí, certo, cada vez mais aproximação da pauta de um com o outro, que houvesse mais integração e que aqueles pontos que a gente encontra, que pode ajudar numa secretaria ou outra, a gente de fato também pautasse para poder a gente se ajudar e fazer com que o governo do Eumano seja um grande governo que cumpra todos os objetivos, todos os compromissos de campanha e muito mais do que isso, que a população possa perceber a importância que não é apenas o governador Eumano, é um projeto que a gente está discutindo no estado do Ceará para desenvolver e para melhorar a vida do povo. Esse alinhamento de governo federal com o governo do estado tem sido importante? Tem, muito, Eu fui parlamentar no governo do Camilo e eu percebia claramente que a gente tinha muita dificuldade de ter um alinhamento com o governo federal, muita dificuldade. No período da pandemia a gente não teve mais problema, mais morte, no dizer popular, não sofremos mais no estado do Ceará, porque o Camilo resolveu fazer mais investimento, mas a gente não tinha, certo, a mesma ligação, o mesmo intercâmbio, a aproximação que tem hoje com o governo do Eumano, com o governo, certo, do presidente Lula. Portanto, eu acho que o Eumano tem tudo para ser um governo que possa fazer muito mais do que o Camilo.
Olha, o Camilo foi um grande governo, todos nós reconhecemos, mas eu acho que ele teve mais dificuldade de conseguir apoio, de dialogar, de buscar investimento federal para o Estado, coisa que hoje, nas dificuldades que a gente tem de orçamento no governo federal e até no Estado, mas eu acho que é uma aproximação, eu acho que é muito mais importante você ter os governos federal, estadual e municipais todos fazendo aí um elo de interlocução. Eu acho que facilita mais, otimiza mais recursos e eu acho que tem nos ajudado muito essa aproximação com o governo federal. Secretário, antes da gente finalizar aí a nossa entrevista, eu queria que você aproveitasse a minha oportunidade para detalhar mais programas aí da pasta, da secretaria, como o senhor mesmo recebeu a recomendação, né? Tá divulgando mais o que a pasta faz, eu acho que é um momento oportuno e importante para que o senhor possa detalhar aí as ações e a população ficar sabendo dos trabalhos da SDA. Ok, bom, eu falei que tinha vários projetos, então nós falamos aqui apenas de um, mas nós temos pelo menos mais 3 projetos que tem um bom investimento de recursos. Nós temos o projeto Paulo Freire 2, que o volume de recursos é até maior, um valor aí algo em torno de 500 milhões de reais, é um empréstimo com o FIDA e com o governo espanhol. Nós vamos trabalhar em 74 municípios, então 72 no Sertão Vivo, 74 no Paulo Freire, e os demais municípios também vai ser contemplado com o 3º projeto, que é o projeto da Moeda de Câmara, que é um projeto do governo federal, executado aqui pela Superintendência do MDA, mas em parceria com o governo do Estado, é um projeto de 211 milhões. Então, nós vamos ter aí mais de 1 bilhão para investir nas comunidades rurais, na agricultura familiar, na produção de alimento, nessa questão da soberania alimentar, o que é muito importante. E temos um projeto que você já deve ter comentado muito, e onde a gente se encontra de fala, que é o projeto São José, né? O São José 4, que é um projeto que também já vem aqui no estado do Ceará há 20 anos. Ele é um projeto onde você tem um edital, um edital público, as associações se credenciam, você vai lá, faz um diagnóstico do projeto que ele pediu, faz um plano de negócio, e se isso for viabilizado, nós financiamos projeto produtivo, projeto de agroindústria, projeto de abastecimento d'água, a gente financia, isso é muito importante, e são esses 4 projetos, os principais projetos que a gente executa na SDA. Nós temos algumas políticas públicas que são um investimento pequeno, mas que tem dado muito resultado. Um deles, sabe, é a mandala. O que é a mandala? Um investimento de 15 mil reais que você faz com pequenas famílias. Ela faz a mandala e lá vai plantar, de fato, algumas pequenas hortas, os seus canteiros, vai criar ali algumas galinhas, alguns peixezinhos e faz também um plantio muito grande, sabe, das nossas queridas plantas medicinais, né? Lá o que a gente tinha no nosso interior, eles plantam ali, certo? As plantas medicinais, isso é muito importante, né? Para você ter uma mandala, você precisa apenas ter uma área e ter uma fonte d'água. Assim como a mandala tem o PIP, que é o projeto de irrigação na minha propriedade. O PIP você precisa ter pelo menos uma fonte, você tem que ter a fonte d'água e precisa pelo menos ter 1 hectare de terra para instalar o PIMP ali. O PIMP é um financiamento dentro de um projeto que a gente tem em parceria com o governo do Estado, e a partir do 3º ano, quem recebe um PIMP devolve metade desse dinheiro, que vai, inclusive, para fortalecer outros projetos, que é pelo FEDAF, que é o Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, que a gente faz projeto para beneficiar família. Então, esses são projetos que os recursos são menores, mas é muito importante. E hoje, nós estamos avançando, eu diria que o maior avanço que a gente tem hoje no estado do Ceará é na questão da mecanização agrícola. O governo do estado do Ceará distribuiu esse ano, certo, já 200 motocultivadores, aquele motocultivador que serve para uma família, para 5 famílias, para diminuir a sua força de trabalho, a sua mão de obra, né, porque ele já vem com uma enxada capinadeira, né, uma enxadinha capinadeira e uma plantadeira. O que todo mundo diz é que um motocultivador desse, se for uma terra arenosa, uma terra boa, ele substitui a mão de obra dia, certo, por 10 pessoas. Então isso é muito importante. E entregamos tratores, né? Tratores, não trabalhamos mais com tratores de grande porte, aquele de 105 CV, trabalhamos de 50, de 26 até 50 CV. Vamos, inclusive, agora no dia 19 de março, entregar também 40 tratores, vai ser lá na SDA, no Parque de Exposição, nós vamos fazer esse processo. Então, são políticas que nós estamos executando no dia a dia, né, que é muito importante e que, para nós, eu acho que
faz com que a gente possa cada vez mais saber do compromisso desse governador. Tem mais outras duas políticas também para concluir, que eu acho que é muito importante. Uma é o Programa de Aquisição de Alimento, o PAA. Né? Nós compramos hoje leite, né, dos produtores, né, que estão cadastrados. Esse produtor entrega leite para as cooperativas e nós recebemos das cooperativas e entregamos os leites no município do estado do Ceará. Esse leite é distribuído para famílias que ainda precisam ou para alguns albergues, né, para as santas casas, hospitais e por aí vai. Isso é muito importante. Compramos leite, né, tanto leite bovino como leite caprino, né, aqui no estado do Ceará, e hoje nós estamos beneficiando aqui no estado do Ceará mais de 1.200 cooperativas, né, e cerca de 2.400 produtores que estão produzindo leite e estão integrando. E junto a esse programa tem um outro programa que também é PA, que é o CDS, Compra com Doação Simultânea, que é um projeto mais de você comprar de quem está produzindo, a gente adquire aqueles produtos e também entrega para os municípios, via a Secretaria de Proteção Social possa doar para quem precisa no município. Entre vários projetos que a gente trabalha, tem muitos outros, né, o Sisteminha, o trabalho da melhoria genética, trabalho que a gente faz hoje muito forte também com apoio à questão da apicultura. Estamos agora avançando um pouco para a carcinocultura e por aí vai, mas eu acho que esses projetos são os principais e hoje têm feito uma diferença muito grande na vida de uma família ou de um grupo de família organizado em associação ou cooperativa que recebe esse dinheiro do governo do estado para a gente fazer política no desenvolvimento rural para desenvolver o campo. O prefeito é o prefeito que se interessar, a SDA é de portas abertas. De aberta, né? Estamos lá, né? Eu recebo todos os dias, né, prefeitos, liderança sindical, lideranças políticas, vereadores, vice-prefeitos, deputados, nossos colegas todos. Nós estamos lá para ir apresentar tudo que a gente executa e dizer também qual é o formato para que você tenha acesso. Como nós executamos dinheiro público, né, na grande maioria dos projetos, a gente tem que concorrer no edital, ou se não entrar numa seleção para que a gente não possa cometer injustiça, por mais que a gente trabalhe, a gente corre o risco de um ou outro achar que a gente entregou um projeto para um município, não para outro. É por isso que a gente é muito criterioso para beneficiar os municípios, seja pela prefeitura, seja pelo movimento social, pelo sindicato, mas nós estamos lá muito firmes e queremos cada vez mais ampliar o nosso trabalho. Muito bom. Secretário, sempre bom conversar com o senhor. Muito obrigado aí pela sua visita. Eu que lhe agradeço, estou à disposição. Pegar na sua mão se eu voltar mais vezes aqui. Claro. Se eu aproveitasse ali a câmera para passar o seu recado para a população cearense, o que pode esperar do seu trabalho aí como secretário, como homem aí do campo, que está nessa missão para representar o Ceará. Não, primeiro eu acho que é agradecer a toda a rede, certo? A ANC, dizer da felicidade, espero voltar outras vezes, fazer debate, lhe agradecer. Já tivemos em outros atos políticos no interior do estado do Ceará e você também sempre com essa simplicidade, com essa qualidade, como você faz esse trabalho de jornalista, é muito importante. E garantir ao meu povo do estado do Ceará que há uma orientação do nosso governo, que nós estamos lá para fazer com que a gente possa desenvolver cada vez mais o trabalho do campo, para trabalhar os projetos da juventude, das mulheres, dos trabalhadores, dos índios, dos quilombolas. Para nós é muito importante a gente trabalhar e honrar os compromissos a partir do momento que eu fui, certo, convidado pelo governador e que aceitei esse convite, eu tenho que ter muita responsabilidade, carinho e respeito pelos agricultores do estado do Ceará. Perfeito. E com esse recado nós encerramos mais uma edição do Destaque ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.